Olá, meus caríssimos irmãos, amigos e internautas. Cumprimentamos todos com a gloriosa paz do Senhor. Ao ensejo, damos a todos as nossas calorosas boas-vindas à nossa sala virtual da IBD, da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul. Este canal é patrocinado por a WA Contabilidade. Nesse trimestre temos o tema de estudo Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Durante esse trimestre estaremos ministrando aulas comentadas pelo pastor Elienay Cabral, conferencista, teólogo, membro da Academia de Letras Emílio Conde, comentarista das lições bíblicas da CPAD, escritor de diversos livros publicados pela nossa casa publicadora. Nosso templo central está na Rua Rael Bonfacker, 2220, no centro de Dourados, de frente com a Praça Pedro Rigotti. Você é cordialmente convidado para estar conosco nas aulas bíblicas de escola dominical. Nesta oportunidade, apresentaremos a segunda aula do segundo trimestre de 2023 sob o tema A Predileção dos Pais por um dos Filhos. E esta segunda aula será ministrada no próximo domingo com o título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Tem um texto áureo que nós queremos ler nesse instante. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Gênesis 25, 28. A nossa verdade prática, o nosso pastor Gilmar gosta de dizer que a nossa verdade prática é a verdade para praticar. Ela é um suprassumo de toda a aula, de todo o nosso comentário, e resume na seguinte frase: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles. Nós temos uma leitura bíblica em Gênesis, no capítulo 25, versículos 19 e 28, e vamos ler nesse instante. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó.
Esta aula está dividida em 3 tópicos e estaremos lendo esse esboço para nós coordenarmos melhor a ministração da nossa aula. No primeiro tópico, nós falaremos sobre o plano de Deus para a família e sua presciência. E falaremos dentro desse assunto do plano de Deus para a família e sua presciência, falaremos sobre o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. No tópico 2 falaremos sobre o propósito presciente de Deus. Na parte 2 abordaremos o tema conflito familiar, que está dividido em 3 partes: a esterilidade de Rebeca, o conflito na madre e o favoritismo do casal pelos filhos. Na terceira parte, comentaremos sobre o problema da predileção por um dos filhos na família. E aqui está subdividido em 3 tópicos: Esaú, o filho predileto de Isaac; Jacó, o filho predileto de Rebeca; e o último tópico, o problema da predileção pelos filhos. Meus caros irmãos e internautas, na aula desta semana comentaremos sobre as normas de convivência saudável que Deus estabeleceu em sua palavra para evitar que o relacionamento familiar seja prejudicado. No livro do Gênesis, encontramos a predileção dos filhos por parte do casal Isaac e Rebeca. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais estabelecem preferência por qualquer um dos filhos, de acordo com o que lemos no Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do teu ventre, o seu galardão. Salmo 127, 3. Diante disto, queridos, é atribuído aos pais a responsabilidade com o desenvolvimento saudável, equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos, de acordo com Efésios 6 e 4, onde lemos: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Vale destacar que a formação do caráter dos filhos tem como referência o relacionamento sadio entre os pais, os quais são as principais referências para os filhos. Isaac e Rebeca foram infelizes na criação dos filhos porque não souberam esperar o cumprimento das promessas divinas, não atentaram para os malefícios emocionais que a predileção pode trazer para as relações familiares. Para que os filhos cresçam de maneira saudável, é fundamental que os pais entendam que o amor de Deus não faz acepção de pessoas, conforme lemos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 11, onde lemos que Deus não faz acepção de pessoas. Me permitam perguntar: a predileção tem afetado a relação entre pais e filhos na sua família? Quais são as atitudes corretas para evitar esse tipo de conflito entre irmãos? Meus caros, a história de Isaac e Rebeca aparentemente parece uma repetição da família de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Veremos no decorrer desta aula que quando isso ocorre na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade legítima de Deus para a família cristã. Então, dentro do assunto, o plano de Deus para a família e sua presciência. Isaac e Rebeca
faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. E nós lemos em Gênesis capítulo 25, versículo 21. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua esposa, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Somente aos 20 anos, depois desta oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca está grávida. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 filhos. O propósito presciente de Deus. Deus sabia, meus queridos, antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 23. Isso independia das circunstâncias que envolvesse esta história. Por isso o Senhor atendeu à oração de Isaque, e Rebeca concebeu filhos gêmeos, conforme Gênesis capítulo 25, versículo 21. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaque, conforme lemos em Gênesis 25, 22. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeo no seu ventre. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-reconhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica em determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita, conforme Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Chegamos à parte 2, o conflito familiar. Aqui iniciaremos abordando a esterilidade de Rebeca. Meus caros, na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, por serem impedidas de procriar. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaque, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaque, de conformidade com o que lemos em Gênesis 25, 21. E os filhos lutavam dentro do ventre dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias.
E eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Salmos 127, 3 a 5. Por isso, queridos, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado e pagaram um alto preço. Diferentemente do seu pai, Isaque buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaque orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre, o que o menor dominaria sobre o maior. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 23. O favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis capítulo 25 ao 28, lemos: E saiu primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Gênesis 25, 25 a 28. Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, o mais velho, e por isso primogênito, Esaú, serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaque achava que logo morreria. Por isso preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito de primogenitura. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e de Jacó produziria um grande conflito na família. Chegamos aqui à terceira parte e abordaremos o problema da predileção por filhos na família. Esaú, o filho predileto de Isaque. Isaque demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú. Ele trazia a carne da caça do campo, ignorando desta forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Gênesis 49, 3. Lemos: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, o meu princípio de vigor, o mais excelente em alteza,
e o mais excelente em poder. E no Salmo 78, 51, nós lemos: referiu todo primogênito no Egito, primícias da sua força na tenda de campo. Salmo 78, versículo 51. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com o direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para os seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Jacó, o filho predileto de Rebeca, percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Sabedora de que Esaú quebrou os princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bezamate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito, conforme lemos em Gênesis 26, 34 e 35. Rebeca arquitetou um plano para que Isaque abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. E este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz do seu irmão. Toda esta trapaça revela a fraqueza de caráter de Rebeca. O problema da predileção dos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaque, como líder de família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor. E Deus concedeu este privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida dos seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos, conforme lemos em Efésios 6 e 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Meus queridos, na palavra de Deus, encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo.
Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, de 1 a 4. Nesta orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, e os pais não devem provocar a ira dos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, trata-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Meus caros, aqui concluímos a segunda aula do segundo trimestre de 2023 sobre o tema A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Queremos agradecer a todos quantos dedicaram tempo para nos ouvir ou nos assistir. E queremos abençoá-los com estas palavras. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.